um medicamento indicado para uma pessoa nem sempre é eficaz para outra que sofra da mesma doença. Uma droga que tem efeito positivo em um paciente é capaz de desencadear reações indesejáveis em outro. Mas existe uma ciência que pode ajudar a determinar o tratamento ideal para cada indivíduo. Farmacogenética é o tema de hoje do Viver Ciência. Um conjunto de fatores pode provocar uma resposta individual diferenciada a um determinado medicamento, como sexo, idade, massa corporal do paciente, doenças concomitantes, interação com outros fármacos e também as variações genéticas. Variações genéticas, elas existem nos genes, que codificam determinadas proteínas que são alvos dos fármacos, como, por exemplo, enzimas metabolizadoras, receptores, transportadores de fármacos, e são variações individuais que existem no gene que codifica essas proteínas. Os pacientes que possuem variações nos genes não respondem aos tratamentos conforme o padrão estipulado pela indústria farmacêutica. E medicamentos inadequados podem gerar efeitos colaterais ou tornar o tratamento menos eficaz. Por exemplo, uma enzima metabolizadora, ela pode, dependendo de uma transformação genética, que houver um polimorfismo, por exemplo, pode fazer com que essa proteína metabolize esses fármacos de forma mais lenta, acarretando o acúmulo do fármaco no organismo e levando a efeitos tóxicos. Outras pessoas podem ter mudanças, alterações nesses nucleotídeos que formam uma proteína com uma atividade mais rápida, fazendo com que a quantidade do fármaco seja menor no nosso organismo e com isso a pessoa não tenha os efeitos desejados do tratamento. O objetivo da farmacogenética é auxiliar no tratamento personalizado, indicando o fármaco e a dose adequados de acordo com o perfil genético do paciente. Tem estudos que mostram, por exemplo, na área da psiquiatria, que a farmacogenética ela reduz os custos com o tratamento, reduz tempo de internação, então ela vem no sentido de melhorar a resposta ao tratamento e também diminuindo os custos que se geram em torno do tratamento que se faz para esses pacientes. Então, nós temos aqui no Brasil ainda muito que evoluir ainda nessa parte de farmacogenética. Olá, no Viver Ciência de hoje estamos falando sobre farmacogenética. Os nossos convidados são a doutora em Genética e Bioquímica, pesquisadora e professora do Departamento de Genética da UFG e presidente da Sociedade Brasileira de Genética Região Centro-Oeste, Elisângela Lacerda, e o mestre em Ciências Farmacêuticas e pesquisador da UFG, Lucas Pereira. Bem-vindos ao Viver Ciência. Olá, Divino. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui hoje na TV UFG para falar um pouquinho sobre o tema farmacogenética. Olá e obrigado pela oportunidade. A gente começa o nosso programa respondendo as perguntas do público. Vamos ver a primeira pergunta. Lucas Oliveira Santos, minha profissão é vendedor. Existe algum tipo de exame que determina se a pessoa responde bem ao medicamento? Se sim, qual? Professora Elisângela, por favor. Então, Lucas, existe sim. A farmacogenética ela é uma área que tem sido bem promissora em algumas áreas da medicina, como na oncologia, na hematologia, na cardiologia. Ela tem exames específicos para testes genéticos, diagnóstico genético, para verificar se o paciente, antes de receber um medicamento, ele vai responder bem àquele medicamento. E esses exames são de nível genéticos, né? Então, nós temos diagnósticos genéticos de alto custo, que hoje é de última geração, que é o sequenciamento do DNA total, ele pode sequenciar toda a sua informação genética. E hoje, um dos mais recentes diagnósticos genéticos sendo utilizado é um sequenciamento de nova geração, que são em torno de uma parte do DNA, 3% do DNA que realmente é ativo, é sequenciado. Então, são em torno de 20 mil genes que podem ser executados, né? E também tem alguns testes de diagnósticos mais simples, como usando uma tecnologia não tão avançada, que é uma técnica de amplificação do DNA. E aí, dependendo da área, ou uma resposta para uma cardiologia, um tratamento com
um antidepressivo, por exemplo, na área da neurologia, ou você tem um medicamento na quimioterapia, dependendo, tem os marcadores biológicos específicos que você vai solicitar, ou o seu médico vai solicitar o diagnóstico genético. Próxima pergunta na tela. Meu nome é Daniel Batista, eu gostaria de saber por que certas pessoas têm mais resistência com alguns medicamentos e outros não. Então, por que, Lucas? Bom, Daniel, cada pessoa responde de um jeito porque nem todos são iguais. É como cada pessoa tem uma impressão digital e essa impressão digital é sua. É assim que se refere ao DNA também. Cada pessoa tem a sua identidade, tem a sua impressão digital. Então, cada pessoa vai responder de maneira diferente a cada medicação. Mais uma pergunta. Meu nome é Ketna Lohane. Quais são os critérios utilizados para selecionar as pessoas que participam das pesquisas? Ok. Quais são? Então, nosso grupo de pesquisa, ele vem trabalhando em 3 projetos, né, que já foram, eles passam, tem todo um processo, eles passam por um processo de aprovação pelo Comitê de Ética, e o próprio Comitê de Ética, ele solicita alguns termos de anuência dos centros, dos institutos que vão trabalhar. Então, no caso, nós temos um projeto com leucemia mieloide crônica, que nós atendemos um grupo de pacientes com específicos, né, atendidos pelo SUS no Hospital de Clínicas. Né, o Lucas também tem trabalhado com outros grupos que ele pode também falar um pouquinho quais seriam esses critérios de inclusão. Né? Estamos trabalhando também com pacientes que fazem atividade física, que frequentam a academia e pessoas que fazem uso de bebida alcoólica, para outro tipo de marcador também. Isso, então nesse caso, nós não podemos convidar as pessoas, né? Então já temos os grupos e os locais onde a pesquisa deve ser realizada, né? Então, caso alguém tenha interesse e precisa, para fazer um tipo de exame, teria que realmente ser específico para abertos em laboratórios particulares. Bom, Viver Ciência faz agora o seu primeiro intervalo. A gente volta em 2 minutinhos. Ainda hoje, você vai ver como a farmacogenética pode ser útil no tratamento de pacientes com leucemia. E ainda vai conhecer o Laboratório de Genética Molecular e Citogenética da UFG.